Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo de leitura intuitiva eu vou trazer uma mensagem única, não tem opção para você escolher. É uma mensagem que, se você sentiu de entrar para assistir, algo no título te chamou a atenção, é porque tem um recado para você aqui. Então a gente vai ver, já de cara pulando cartas, a Rainha de Paus e o 7 de Copas. Muitas cartas ao mesmo tempo. Eu vou ficar com as duas que estão para cima aqui, olhando para mim. O que a gente tem, vou começar aqui falando sobre essas cartas. A gente tem essa Rainha de Paus, trazendo uma energia de você. Eu vou sempre ler a mensagem direcionada para você. Pode aqui estar representando uma pessoa, a gente ainda vai ver isso, mas de cara me vem uma energia de uma pessoa sendo você, essa pessoa que recupera o fogo, o brilho, você se sentindo melhor, se sentindo mais viva, saindo de situações, se retirando, enfim, encontrando um caminho, encontrando respostas, encontrando clareza interior, ou até dos acontecimentos. Vou mostrando as cartas, né? Tem aqui o 7 de Copas, encontrando essa clareza para se retirar daquilo que é conflituoso, daquilo que não tá bom. Tem aqui, né, a superação de um obstáculo. Você sai desse lugar aqui de tempestade, um turbilhão aqui acontecendo, e consegue acessar mares mais calmos aqui ao fundo. Então é você encontrando esse poder dentro de você, para alguns se tornando, se percebendo uma pessoa mais assertiva, determinada, encontrando determinação, encontrando essa força interior, no sentido de fogo interior, reencontrando o seu brilho, a sua capacidade de fazer suas escolhas, com esse 7 de Copas e a justiça aqui por fim. Fazendo escolhas, equilibrando. A justiça me remete a essas duas questões, né? Ou ela tá aqui falando também de escolhas justas, decisões justas, boas para todas as partes, né? Que não prejudicam nem a você, em primeiro lugar, mas também não prejudicam mais ninguém. Então ela fala sobre decisões, sobre escolhas e também sobre um equilíbrio, né? A justiça aqui, ela inclusive, Atena, tem aqui a balança nas mãos. Ela tem a espada da sabedoria, da consciência, a mente iluminada, a mente clara, né? Consciente. E na outra mão ela tem a balança. Mostrei rápido, né? Aqui a espada e a balança. Essa balança fazendo essa referência ao equilíbrio, ao encontro do equilíbrio interior, ao encontro do equilíbrio na situação, né? As partes envolvidas conseguindo chegar a uma resposta, a um resultado. Pode ser interno, pode ser você encontrando essas respostas, e pode ser você entendendo as situações. Aqui me parece que, inclusive, quando eu tenho aqui, né, a justiça e o 7 de Copas, a gente tem uma sentença sendo proferida, uma escolha sendo feita, uma decisão sendo tomada. E é essa decisão, a partir de todo esse poder do fogo dessa rainha, que te tira desse lugar aqui, e te leva para essas águas mais calmas, águas internas, o seu emocional mais equilibrado, mais tranquilo. Vamos ver se vem aqui, né, do que a gente está falando. Que situação é essa? Que área é essa?
Mas essa é a mensagem inicial. Pulou aqui. Cinco de copas. Algo ficando para trás, você deixando... Na verdade, o 5 de copas, ele traz a decisão. Aqui eu acredito muito que a gente esteja falando de, pelo menos para a maioria das pessoas, de questões afetivas, emocionais, familiares, qualquer coisa que envolva sentimentos, faça parte dos seus relacionamentos. Aqui, a historinha dessa carta é que Eros exige que Psique nunca tente ver o rosto dele. E ela faz isso. Ela é incentivada pelas irmãs a fazer isso, a quebrar o pacto que ela firmou com o marido, Eros. E aí, quando ela faz isso, ela quebra a promessa. Ela toma uma decisão, ela faz uma escolha na vida dela. Ela podia seguir sem fazer esse movimento, mas ela escolhe fazer. E isso traz consequências, ele vai embora. Aqui tem as asinhas de Eros lá ao fundo. E ela arrependida, ela imediatamente se arrepende, porque ela descobre quem ele é. Então, essa consequência das suas decisões não precisa ser ruim. Eu não vejo aqui como algo ruim, porque ao mesmo tempo em que isso acontece nessa história... Vou contar rapidinho. A história do naipe de copas no tarô mitológico. A gente começa com o casamento deles dois, de Eros e Psique, na carta de número 2, o 2 de copas, mostra a união. Mas essa união, ela tem poréns, ela tem máscaras. Ele não está verdadeiramente entregue, porque ele não se mostra completamente para ela. Ela fica com dúvidas, ela não sabe onde ela está pisando. Até que chega esse 5. O 5 na numerologia é o número de mudança. É como se fosse uma montanha-russa, né? Quando você chega no topo e depois começa a descer, pega a velocidade. É o ponto de virada, é o ponto de mudança. É a carta de número 5. Aqui acontece, as taças são derramadas, né? A gente tem aqui algumas taças derramadas, mas uma fica de pé. Ainda tem esperança. Ainda existe uma possibilidade de salvação. Agora que eu tenho completa clareza da situação que eu vivo, de quem é essa pessoa, do que eu quero, do que a gente está construindo, que momento de vida nós estamos, o que a gente está construindo junto, né? Agora, isso aqui pode ser real, de verdade. Até que se chega no 10, que representa o 10 de copas, né? Uma carta extremamente positiva, no sentido de união. Ela também representa o casamento, mas agora um casamento de verdade, verdadeiro, em que as duas pessoas estão na mesma página. Então, expliquei isso tudo para dizer que isso aqui não é ruim. Esse é o ponto de virada. É o ponto que te tira das ilusões que você vinha vivendo, ou sendo, né? Ilusões sobre você ou sobre as outras pessoas, sobre as situações, e a partir desse momento você tem uma oportunidade de viver a realidade, viver a vida real. E isso é aqui extremamente positivo, né? Com muito mais consciência, real nesse sentido de consciência. Afinal, como eu disse, tem Minerva aqui, a justiça, a Atena. Então é um ponto. E o 10 de ouros, tava falando do 10 de copas, né? O 10 de ouros, ele se assemelha muito na energia. Aqui, num sentido mais material. É a família. Essa carta eu sempre falo dela, e hoje eu tô usando o tarô que traz a carta da família do comercial de margarina. A família feliz. O pai, a mãe, o filhinho brincando, tem um bebê ali no colo, né? A família crescendo, prosperando. Cheio aqui de uvas ao redor, né? Um símbolo de prosperidade também. É a carta da realização, da concretização, da solidificação, da multiplicação também, né? Essa família crescendo. Então isso tá aqui. É isso que você acessa depois dessa decisão, depois que você enxerga a realidade, que você ganha consciência.
Você só alcança isso aqui como possibilidade se você passa por isso, por esse momento aqui de 5, momento de virada. Então não tenha medo de tomar as suas decisões, não tenha medo de fazer as suas escolhas, sendo elas verdadeiras, elas que vêm de dentro, vêm do seu coração, vêm do que você sente que precisa fazer, vêm do que você deseja realmente viver, fazer e viver. Faça, não tenha medo. Tome partido de si. Recupere, né? Tome a sua vida de volta nas suas mãos. Tá me vindo aqui uma frase de emane o seu brilho, né? Quando eu falo ali da Rainha de Paus, de alguém que recupera o brilho pessoal. Emane esse brilho de dentro para fora. Você pode ser essa versão sua. Mas sim, às vezes é preciso passar pela lama, né? Pra sair transformado do outro lado. Vamos ver o que mais aqui. E aí eu posso aqui estar falando para algumas pessoas, eu tô, né, trazendo uma mensagem, mas ela pode abrir aqui em possibilidades. Algumas pessoas, aqui a gente pode estar falando de algumas pessoas que encontram uma pessoa que traz essa oportunidade. Talvez a gente esteja vendo aqui alguém que entra na tua vida, no teu caminho, cruza o seu caminho. E você vai precisar decidir, tomar essa decisão, né? Eu quero ver o que acontece, eu me proponho a viver isso, ou não. O 4, eu falei dele aqui, né? As irmãs que convencem Psique a quebrar a promessa dela, elas estão aqui falando no ouvido, buzinando no ouvido dela, até que elas acham, né? Elas convencem Psique de fazer isso. E é o momento da busca. Esse 4 representa o se voltar para dentro. Se ela aqui estivesse no seu centro, se Psique aqui fosse essa rainha de paus, ela não ia ouvir o que essas irmãs invejosas, porque elas fazem isso para prejudicar a Psique, por inveja, ela não daria ouvidos a esses conselhos ruins dessas pessoas. Quando você tá no seu centro, quando você tá concentrada em você e não no outro, nas outras pessoas, nos palpiteiros de plantão, as pessoas que acham que sabem o que é melhor pra você, só você sabe o que é melhor pra você. Quando você tá concentrada, você não dá ouvidos a isso. E aí, a sua decisão, a escolha que você faz aqui com esse 7, né? É uma escolha que a dica dessa carta é escolha. Tem várias copas aqui, né? Várias taças. Escolha a que faz mais sentido pra você, escolha com o coração. Aqui é Afrodite, a deusa do amor. Aponta qual você escolhe. Então, a dica dessa carta é: a sua decisão precisa ser tomada de dentro pra fora, com o seu coração. Eu sempre falo isso, tem um outro vídeo aqui, até recente, que eu falo disso. E não é no sentido de ignorar a razão e só ir se guiar pelo emocional. Não é isso. É você sentir em primeiro lugar. Porque às vezes você tem uma situação na sua frente que... Vou trazer aqui para um exemplo de pessoas, né? Você tem 2 pessoas na sua frente, interagindo com 2 pessoas. Uma parece maravilhosa, toda certinha, de acordo assim com o que manda o figurino, sabe? Ela cumpre ali o que dizem ser o ideal para um relacionamento, né? Como, não sei, o que você acredita aí, que alguém já te contou e você disse que concorda. Mas você não sente que aquela pessoa, alguma coisa ali te diz que não é isso. E aí tem uma outra pessoa que vai contra tudo que você, ou quase tudo que você acredita que precisava ter em uma pessoa,
mas ela te oferece algo além. Então, se você for só pela sua razão, pela lógica, pelo que dizem, né? Pelo que estão por aí dizendo que você deveria escolher, talvez você escolha algo que não te acrescenta em nada. Que depois você vai perceber que, bom, não era isso que eu estava querendo. E aí você encerra. Isso é escolher pela lógica. Você deve trazer a lógica para jogo, para que você processe as informações, entenda, perceba as atitudes dessas pessoas, entenda, ouça o que elas têm a te dizer, analise se elas fazem o que elas falam, e assim você encontra a sua resposta. Mas tudo isso passa também pelo que você sente a respeito de cada um. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Você tem que coordenar tudo isso. Então, quando eu falo escolha com o coração, é isso. É escolher dessa forma. Significa não vá só pela lógica, pelo que parece certo à primeira vista, né? Que a sua mente te diz que é certo. Muitas vezes a nossa mente, as nossas crenças, fazem a gente ter uma visão, uma ideia distorcida das coisas. Então aquilo que parece certo, muitas vezes pode até agredir a nossa verdade. Só que nem a gente mesmo reconhece a nossa verdade, porque tem um monte de camada de bloqueio impedindo isso. E aí você vai evoluindo. Quantos relacionamentos não duram um tempo e depois você olha pra trás e fala, mas o que eu tô fazendo com essa pessoa? Não faz o menor sentido isso aqui. O que mudou? Você ganhou consciência. Você expandiu a sua consciência. Agora você enxerga. Agora você entende. Melhor do que antes. E tá tudo certo. Isso é o processo evolutivo de cada um. É isso. Mas, quando você não dá ouvidos para o que estão te falando ao redor, se concentra em você e faz essa escolha a partir de dentro, toma as suas decisões a partir de dentro, você tem maiores chances de não se arrepender depois. Você não... Aqui, né? Quando... A história tá aqui. Isso que eu tô descrevendo tá aqui. Quando ela ouve o conselho das irmãs, né? Ouve o que tá vindo de fora e fala e decide, ok, vou fazer isso mesmo. Ela faz. Ela tá no 4 e aí ela faz. Imediatamente ela se arrepende. O mito de Psique conta isso. Ela imediatamente se arrepende do que fez. E ela passa o resto da história buscando formas de encontrar o perdão de Eros para que ele retorne pro lado dela. Então existe um arrependimento. E a moral da história é, se você toma decisões a partir de dentro, a tendência é que você não se arrependa, porque você fez aquilo que você sentiu que precisava fazer naquele momento. Se você toma decisões a partir de fora, é como se você estivesse construindo um castelo em cima de areia. Se essa areia sai, né, se move, o castelo desaba. Então, a mensagem aqui fala sobre isso. Mas principalmente, né, para que você lembre de escolher, de tomar suas decisões a partir de você, do que você acredita, do que você sente, não dos outros. E a gente tem aqui o 3 de paus. O que tava aqui, a estrela. Me deu vontade de olhar aqui no fundo a estrela. A estrela pra mim, aqui traz Penélope. Penélope é Pandora, é outro P. Pandora, com a caixa, né, de Pandora, os males vão embora e só fica a esperança, né? Os males vão pro mundo e só fica a esperança. E ela tem essa... Aqui a gente tem, eu achei que tinha saído, mas não. Aqui a gente tem a estrela. A estrela guia, essa orientação divina, né? Cuidando, te guiando, te orientando, cuidando do seu caminho. Te dizendo que isso que você está vivendo é o que você precisa viver. Porque você precisa tomar partido
tomar o seu poder de volta, bancar as suas decisões, bancar as suas escolhas, isso tudo te ajuda a recuperar o seu brilho. Te ajuda a se tornar essa rainha de paus. Alguém que tem o poder nas mãos, o poder da realização nas mãos. E aqui a gente termina, né, com o 3 de paus. Essa carta ela fala sobre as batalhas que às vezes a gente enfrenta. A gente tem vitórias, a gente dá passos em direção àquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente tem perdas. Por que eu tô falando isso? Eu fui ler o mito, né, a história que essa carta traz, e ele tem aqui o símbolo de... Ele perde uma sandália no meio da batalha, e no meio do processo, né, de conquista, ele chega até a conquistar aquilo que ele quer. Ele tá aqui recebendo essa premiação, né, que é a coroa. Ele conquista, mas ele vai ter perdas no caminho. Toda escolha implica uma renúncia. É a frase que me vem aqui. Não tenha medo de escolher, de decidir, de tomar uma decisão, tomar uma atitude. Muitas vezes, para algumas pessoas aqui, pode ser... você já pensou, você já sabe o que você quer, você só precisa da coragem para fazer o movimento, né? De fato, vão existir perdas. Não posso dizer que não tem. Vai existir uma perda, mas você perde aquilo que não é para você. Me lembra muito aqui, falando disso, inclusive porque a gente tem aqui uma carta do naipe de paus, me lembra muito uma operação alquímica. Na psicologia alquímica, a gente tem a operação do fogo, que ela traz ela faz um convite, né? O que ela mostra é que é preciso queimar as impurezas. Você tem uma substância que tá misturado ali o que é superior, o que é bom, o que é elevado, de materiais impuros. Por exemplo, se a gente está, né, falando de psicologia alquímica, você tem uma série de crenças, uma série de desejos, sentimentos, emoções. No meio disso tem impurezas. Tem emoções que não contribuem com você, tem mágoas, tem crenças limitantes que não te ajudam a sair do lugar. Isso precisa ser queimado para que você acesse o material puro. Então, você vai ter perdas, mas você vai perder aquilo que não presta, aquilo que não serve. Não presta, né? Se a gente está falando de pessoa aqui, é o que não te serve, é o que não encaixa, é o que não faz sentido para você. Pode ser um lugar também. Você descobrindo os lugares que te cabem, os lugares que fazem sentido de você estar, os relacionamentos que fazem sentido de você estar. E o que não faz mais, o que fica para trás, você não se arrepende. Você não se arrepende de escolher aquilo que faz sentido para você, porque é exatamente o que faz. Então aqui, para que você expanda, para que você recupere o seu brilho e expanda, se torne essa rainha, você precisa passar por esse processo de escolhas, decisões, para que você saia desse 9 de paus que a gente tem aqui e encontre essas águas mais tranquilas, como eu mostrei. E é muito interessante essa carta que a gente tem. Aqui é um mar revolto, tem um bloqueio, você pode se sentir bloqueada, limitada nesse momento, do tipo, eu não sei o que eu faço. Existem bloqueios, existem impedimentos no seu caminho, muitos deles são interiores e não exteriores. Quando você passa, quando você insiste e supera, você acessa esse mar mais calmo. Agora eu posso respirar. Agora eu consigo colocar as coisas no lugar. Quando eu chego aqui, eu estou muito mais perto da materialização. Aqui tem um monte de terra. A terra é o elemento, né, da matéria, da materialização. Agora eu posso materializar algo. E o fogo permanece. Aqui a gente tem, é o 9 de paus, né? A gente tem mais uma vez o fogo aqui, ó. Lembrando disso que eu acabei de falar. É o fogo que tá aqui na entrada, né? Queima as impurezas e entra e constrói, né? E contribui com essa matéria, essa materialização aqui, só o que é puro.
Então você tem uma oportunidade daqui pra frente de materializar, de viver uma vida com muito mais sentido, com muito mais oportunidades de felicidade pra você. E é isso. Vou finalizar com uma mensagem aqui desse oráculo. Me deu vontade. Vou te dar uma frase aqui pra você. Tudo pertence, não exclua nem evite. Lembre-se que você sempre vai colher aquilo que for plantado. E é a carta das escolhas. Aqui, a justiça não, o julgamento. A energia do julgamento, que fala sobre plantio e colheita. Você vai colher aquilo que você plantar. As sementes que você plantar, as decisões que você tomar, vão te trazer resultados proporcionais a essas decisões, a essas escolhas. Mas tudo pertence, não exclua nem evite nada. Tudo faz parte. Essas partes, aqui a gente pode dar uma viajada, né? As partes que você deve decidir, né? As duas são importantes de existirem na sua frente para que você escolha. Tem um porquê. Não exclua nada. Tudo que é excluído, né, volta distorcido de alguma forma. Então aqui não é uma decisão. Vou só finalizar com essa reflexão. Quando eu falo sobre você escolher, né, com o coração, você faz a escolha certa. Isso é não excluir. Isso é olhar de fato. É olhar mesmo para o que você precisa decidir. Ao invés de fechar os olhos e tirar qualquer coisa, né, simbolicamente, fazer esse movimento. Isso é tomar uma decisão sem reflexão. E aí sim, quando você faz isso, pode não trazer um bom resultado, porque você pode se arrepender depois. Agora, se você olhou, analisou, avaliou, pensou, refletiu, sentiu e decidiu, não tem por que se arrepender, não existe arrependimento. Só vai, só faz. Talvez você precise de um tempo para refletir, para processar tudo. Tome o tempo que for preciso, mas tome as suas decisões também. Elas são extremamente essenciais para o próximo passo, para a sua vida, para essa nova fase, esse novo momento que você está entrando. Né? Cada dia é uma oportunidade de viver uma vida diferente. Por mais clichê que seja, é real. Então, essa nova vida pode ser, né, sem arrependimento, sem culpa, sem medo, mas você precisa decidir, se impor, tomar decisões, fazer escolhas e bancar essas escolhas principalmente. Isso é essencial. E é isso que eu tenho nessa mensagem. Espero que ela tenha feito sentido para você. Te agradeço por me permitir acessar sua energia, trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito ainda. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!